Agora, sempre eu digo que um processo de comunicação ele é colocado de três aspectos, três pilares, tá certo? Que a gente está falando aí, a compra do top-down, isso é essencial para qualquer programa, qualquer metodologia, ferramenta. Agora, o processo de comunicação ele tem três coisas que eu considero importantes. Primeiro, Canário, é você dominar o conteúdo do que você está comunicando. Perfeito. E dentro do TPM, até quem trabalha com TPM dentro das empresas, eu não digo consultores especialistas, né, no assunto, mas existe uma limitação de entendimento do que seja TPM até nos próprios pilares. Eu não falo nem na metodologia de implantação. Então, o pessoal ainda está muito apegado a achar que TPM é manutenção autônoma. Primeiro grande erro. Correto. O segundo erro, dentro da manutenção autônoma, é achar que manutenção autônoma é transferência de responsabilidade da manutenção para a operação, que é outro grande erro. Uhum. E dentro desse contexto também da manutenção autônoma, achar que a manutenção autônoma é capaz de funcionar sozinha. Pois Né? é. Hoje eu fui procurado por uma empresa aqui de São Paulo, lá de Suzano, para justamente dar suporte na implantação da manutenção autônoma. Eu estava ontem aqui na live do Túlio, recebi no LinkedIn esse pedido de orçamento, fiz questão de ligar hoje para a pessoa, para entender por que, é que ela estava querendo um trabalho de manutenção autônoma, para poder saber se estava dentro do contexto. Então, começa por aí, a falta de domínio do conteúdo. Eu estou falando do TPM, mas serve para outros elementos também. Com certeza. Então, uma vez, Canário, você vencendo essa primeira parte, que é dominar o conteúdo que você está vendendo, aí você parte para a linguagem, né? Uma linguagem adequada para cada público-alvo. Se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente vai falar uma língua que as pessoas podem não entender. É por isso que até hoje as pessoas dizem assim, Haroldo, qual é a dificuldade que você tem para implantar 5S em escritório? Porque você fala para o pessoal do escritório o 5S de fábrica. E aí totalmente equivocado, não vai. Então, melhoria das condições de trabalho. Pô, você quer melhor condição de trabalho na questão infraestrutural do que quem trabalha no escritório? Pô? Pois reduzir condições inseguras. Se você for analisar no escritório, são pouquíssimas condições seguras que acontecem. Então, você tem que ter outros apelos, não é falar uma linguagem. Então, eu, particularmente, quando vim aqui fazer o trabalho do TPM para Mercedes-Benz, a primeira coisa que a gente fez foi elaborar uma cartilha aqui em quadrinhos, né, para poder mostrar de maneira lúdica o que é TPM. Então, é uma cartilha que tem aí, no máximo, talvez 10 páginas, mas todas elas em quadrinhos coloridos, com uma linguagem muito fluida, para o pessoal começar a se interessar pelo TPM. Aí, outra coisa, aqui no ABC, eu estou falando aqui porque eu estou falando de São Caetano do Sul, aqui em frente à General Motors, é uma região altamente sindicalizada. Então, como é que você vai tentar implantar um processo como esse, que vai afetar diretamente a vida das pessoas, inclusive do pessoal do piso de fábrica, sem passar pelo crivo do sindicato? Né? Complicado. A gente já tem uma experiência muito grande aí do Sindiquímica, né, que trabalhava na Copene, né, que era um sindicato muito forte, mas quando eu vim para São Paulo é que eu vi que era um sindicato muito mais forte ainda, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. Então, nós não podíamos deixar de fora, no processo de comunicação, o sindicato, comissão de fábrica, os diretores, né, até mesmo o pessoal da CIPA. Então, para quem não sabe, uma campanha para alguém ser cipista numa montadora aqui, é uma campanha que custa, às vezes, R$40 mil que a pessoa gasta para ser um cipeiro ou cipista. Por quê? Porque esse cipeiro ou cipista é um braço do sindicato dentro da CIPA, né? Por conta da estabilidade e tudo mais. Então, a gente tem que entender isso aí para falar a língua que as pessoas entendem. Pode falar, claro. Carol. Não, trazer esse elemento que você comentou sobre cartilha, sobre estudo, sobre convencimento, a princípio dos elementos metodológicos que vão ser aplicados. Ou seja, eu preciso, para estabelecer um processo de comunicação, que as pessoas conheçam sobre aquele tema, sobre aquele assunto que vai ser tratado. Perfeito. Isso parece meio basilar, meio óbvio, mas a gente, na agonia do dia a dia dentro da fábrica, muitas vezes cai na armadilha que o Jorge Scholl nos sinalizou, né? Que é ter a ilusão de que a comunicação está estabelecida por uma simples declaração de uma alta liderança, que todo mundo vai partir para o engajamento e as coisas vão passar a fluir bem, sem ralar, sem ter um processo de suporte associado a uma gestão de rotina muito eficaz. Então, fazer com que
né, essa vontade, esse desejo se transforma em realidade, passa fortemente por estabelecer linguagens únicas. E, para Sim, isso, é fundamental que a gente leve conhecimento para as pessoas. isso. Tanto conhecimento técnico sobre a função específica, Hum, porque isso também é um dos entraves para que essa conexão se estabeleça, né? Essa conexão da comunicação, sobre o que fazer no dia a dia, mas também o sim, método que vai me ajudar a seguir esse caminho. com certeza. Então, esses elementos complementares que você trouxe, eu acho que são elementos fundamentais, embora pareçam coisas periféricas à atividade propriamente dita, Certo, mas de fato não o são. São certo. aspectos fundamentais, Sim, fundamentais que a gente precisa levar em consideração a partir do momento que a gente tome decisão de fazer algo. certo. 5S, WCM, TPM, Lean Manufacturing, qualquer tipo de sistema próprio que a organização queira desenvolver, passa por esse entendimento.